vocês, suas filhas. Prazer rever o Mateus. Anos que não via, mas fico feliz por estar aqui vendo o servo do Senhor com você. Segunda Crônica, capítulo de número 20, versículo de número 35 ao 37, para a nossa meditação. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 35 ao versículo de número 37. Louvado seja o teu nome, Senhor. Para a nossa meditação. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 35 ao 37, diz assim: Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou-se com Acazia, rei de Israel, que procedeu iniquamente, e aliançou com ele para fazer navios que fossem a Tarsis. E fizeram navio em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, Marezã, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto aliastes com Acazia, e o Senhor destruiu as tuas obras, os navios que quebraram e não puderam ir atrás. Amém? Irmãos, pode tomar a sua assento. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração, e eu quero falar um pouco sobre alianças que não agradam a Deus. O contexto desse livro de Segunda Crônica vai narrar-se a história de Josafá e as suas vitórias. A Bíblia diz que depois dos filhos de Amon e os filhos de Moabe, com alguns umelitas, pelejaram contra Josafá, e uma grande multidão veio contra ele. O texto vai dizer que Josafá, ele fica desesperado. E o texto vai dizer que Josafá, ele vai até na casa do Senhor. E o texto vai dizer que ele vai pegar Judá, todas as suas congregações de Jerusalém, e vai colocar todos de pé. E o texto vai dizer que Josafá agora ele começa a entrar em oração. Quando você lê Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz que Josafá, ele começa a orar. Ele ora no versículo 4, ele ora no versículo 5, ele ora no versículo 6, ele ora no versículo 7, 8, 9, 10, e ele vai orando, e a Bíblia vai dizer que de repente, o texto vai dizer que na manhã, Deus vai usar um homem chamado Jaziel. Esse homem vai profetizar dizendo: nesse encontro não terei que pelejar, tomar em posição, ficar parado, veja a salvação que o Senhor nos dará, Judá e Jerusalém. Não temas. Observa bem que Josafá, ele toma posse dessa profecia, e o texto vai dizer que então Josafá, ele se prostrou com o rosto na terra, quando ele recebeu essa profecia, e todo o Judá e o morador de Jerusalém, e também se prostraram diante do Senhor em terra. E a Bíblia disse que dispuseram os filhos de Levita, e a Bíblia vai dizer que eles começaram a jejuar. E o texto vai dizer que pela manhã eles levantaram e saíram ao deserto. E a Bíblia disse então que Judá, os moradores de Jerusalém, disse: crê nos profetas e prosperarei. Mas observa bem que eles vão começar a louvar ao Senhor. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, vai mostrar uma arma fundamental que Josafá ele possui. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai entoar cântico ao Senhor. Mas observa bem, o texto vai dizer que Josafá agora,
ele era rei de Judá, e ele vai alinhar com Acazia. Todos nós sabemos que Casias era filho do rei Acabe. Observa bem que alianças que ele vai aliançar com ele. E a Bíblia diz que ele vai aliançar com Acazia para fazer na Bíblia. O interesse de Josafá era ter algo financeiro com Acazia. E essa aliança aqui, ela vai ser quebrada, porque Deus não estava agradando dessa aliança. Observa bem que nessa passagem bíblica, nós vamos aprender algo muito interessante. Observa bem que em determinadas pessoas da nossa vida, que ela não merece fazer parte da nossa vida. Tem certas pessoas da nossa vida que não merecem ter a nossa amizade. E sabemos que tem certos cuidados com parceria. Devemos ter vários cuidados com pessoas que dizem que são nossos amigos. Observa bem que tem pessoas na nossa vida que não merecem ter que não merecem ser os nossos amigos. E o texto vai dizer então que ele vai fazer aliança com Acazia, e o Senhor destruiu as obras dos navios e quebraram e puderam ir para a taça. Observa bem a primeira lição que eu aprendo aqui, o perigo dessa aliança feita por Josafá. Observa bem que Josafá, ele ficou conhecido na Bíblia como um homem piedoso. O Josafá é um homem que era temente ao Senhor, e ele foi conhecido como um homem piedoso, e sabemos que ele buscava ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 ao 6, vai falar que ele era um homem que buscava ao Senhor. Pois grande erro de Josafá foi apresentar o rei Acabe. Não era para ele apresentar o rei Acabe. E observa bem que Acabe era um homem que tinha uma aliança com Josafá por interesse. Acabe era um homem que não tinha compromisso com as coisas do Senhor. E sabemos, irmãos, que não devemos buscar ao Senhor, buscar discernimento do Senhor, que tem certas pessoas que não merecem a nossa presença. Tem certas pessoas que não merecem a nossa companhia. Tem certas pessoas que nós não podemos apresentar perante Ele, porque Ele não tem a mesma visão que nós temos. Ele não tem o mesmo propósito que nós temos. Ele não tem a mesma comunhão que nós temos com o Senhor. Ele não tem um bom comportamento que nós temos perante o Senhor. Não era para Josafá apresentar perante Acabe. Isso vai falar em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Mas nessa noite nós cremos que nós estamos aqui servindo ao Senhor, e essa aliança não vai ser concretizada na nossa vida, porque a aliança que nós fizemos é com a presença do Senhor nessa noite, para a glória de Deus. Observa bem que não era para ele estar apresentando perante o rei Acabe. E a segunda lição que eu aprendo aqui, que o grande erro de Josafá foi pensar que Acabe, por ser rei de Israel, porque Acabe era rei de Israel, e ele achando que ele sendo rei, ele poderia agradar a Deus. Mas Acabe, Josafá, crendo que Acabe sendo rei de Israel, ia ficar muito bom, muito favorável. Mas o fato de Josafá aliançar com Acabe, porque ele é rei, sendo rei, não vai mostrar quem ele é. Sendo rei, pela visão de Josafá, ele era temente ao Senhor, porque não é a função que mostra quem é ele perante o Senhor. Não é pela função que ele tem, não é pela vida financeira que ele tem, é pela vida que ele tem com Deus, para a glória do Senhor Jesus. Tem alguém que tem vida com Deus aqui nessa noite, para a glória de Deus? Só que a Bíblia diz que ele também era do seu povo. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 3, Josafá achando que o fato de Acabe ser rei, ele era do povo de Josafá, mas não era. E sabemos que existem muitas pessoas que dizem que é cristã, entrando na prática da obra de um cristão. Mas o fato de Acabe ser rei, ele estava habitando com o povo de Josafá, misturando com o povo de Josafá, e achando que Acabe era um amigo verdadeiro.
Essa aliança que ele fez com ele achando que estava firme, mas não era. Existem muitas pessoas que dizem que é cristão, praticando com as coisas que são de cristão, mas não é cristão. E nós devemos buscar Deus dizendo que essas pessoas não merecem habitar no nosso meio. Observa bem que essa prática foi errada na vida de Acabe. Tem gente que é dizendo que é cristão, praticando com as coisas de cristão, vivendo com as coisas de cristão, achando que é cristão, mas não é cristão. Estão peregrinando no nosso meio. Observa bem que a Bíblia diz que Adoni-Bezek, que era um homem que significa o Senhor das brechas, ele achou uma brecha e ele pegou 70 reis e cortaram os polegares das mãos e os polegares dos pés, achando que Adoni-Bezek era uma pessoa boa, uma pessoa gente boa, mas Adoni-Bezek queria praticar o mal, cortando os polegares das mãos e cortando os polegares dos pés. Mas nessa noite, Deus não vai deixar essas pessoas habitar no nosso meio, porque o Senhor tem o poder de quebrar essa aliança errada para a glória de Deus. Ele pode achar que ele é santo, mas não é santo. Ele pode achar que ele é cristão, mas não é cristão. Mas nessa noite Deus vai dar discernimento espiritual para a igreja nessa noite, para que nós não possamos ser enganados. Observa bem que a Bíblia diz em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo número 5: porque se alguém não sabeis governar sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus. Acabe não tinha condições de habitar com o povo de Josafá. Mas observa bem em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo de número 28 e 32. Está escrito que Acabe colocou Josafá em uma roscada. Quase Josafá perdeu a sua vida. Quase Josafá morreu. E era achando que o fato de Acabe ser rei era suficiente. A função que ele possuía, Acabe achando que ele era uma pessoa gente boa. Porque a função que a pessoa tem não mostra quem ele é. Aparências enganam. O coração é enganoso. E Josafá quase ficou numa roscada tão grande, quase custou a sua vida. Só que a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 3: se não fosse a misericórdia do Senhor, Josafá teria morrido. E a misericórdia de Deus que livrou Josafá da morte. E achando que Acabe ser o rei era suficiente. Mas nessa noite Deus é tão fiel que é por causa da misericórdia dele que nós estamos de pé aqui nessa noite. É por causa da misericórdia de Deus que nós estamos aqui nesta noite. Porque o inimigo fazia de tudo para custar a nossa vida, que não era para nós estar aqui nessa noite, mas a misericórdia de Deus nos livrou nesta noite. Como disse o salmista, o laço se quebrou e nós escapamos, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem crê que Deus tem condição de livrar a igreja? Quem crê que Deus é um Deus de livramento? Quem crê que Deus tem o poder de guardar? Glória ao teu nome, Senhor. É por causa da misericórdia de Deus que nós somos consumidos. Porque a misericórdia que eu tentei com ela, uma vez que eu acordei, ela se renova. Só que Deus, com a sua infinita misericórdia, guardou a vida de Josafá. Só que eu apelo alto aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 35 ao 37. Está escrito que Josafá aliou-se com Acazia, filho de Acabe. Mas por que ele aliançou com Acazia, filho de Acabe? Porque era para ele desenvolver audacioso plano econômico. Que ele queria crescer algo econômico. Ele queria desenvolver a sua vida financeira. E ele se aliou com o filho de Acabe, que era Acazia, para buscar mercadoria. Porque Daci era um lugar que tinha melhores mercadoria. Lá em Daci tinha algo de valor. E por isso que Josafá
vai alinhar-se com a casia para buscar mercadoria. Mas por amor ao próprio Josafá, o Senhor frustrou esses planos. O Josafá, que era contrário da vontade de Deus. E o Senhor frustrou o plano dele. Por isso que a Bíblia vai dizer no versículo 37, que profetizou contra ele dizendo: porquanto alinhaste com a casia, e o Senhor destruiu as tuas obras, e o navio se quebrou, e não puderam ir para a Tarsis. O Senhor frustrou os planos que Josafá, achando que ir para a Tarsis, ele ia buscar algo valioso, ele ia conquistar algo econômico. Mas a Bíblia disse que o Senhor quebrou os navios e desfrutou os planos de Josafá. Às vezes nós reclamamos, por que o Senhor faz isso conosco? Criamos expectativa que Deus vai fazer algo, mas tem coisas que não estão no plano de Deus. E às vezes Deus fecha uma porta para te mostrar que Ele tem algo melhor para a sua vida nessa noite, para a glória de Deus. Às vezes o Senhor permite situações para nós. Não é para nos entristecer, é para nos mostrar que tem coisas que Deus faz bacana, para nos mostrar que Ele está dando livramento para nós nessa noite, para a glória de Deus. Deus, podemos orar dizendo assim: Senhor, abre porta que eu preciso e fecha a porta que eu não preciso. Quem crê que Deus tem o poder de dar algo melhor para a igreja nessa noite? Deus sempre tem o melhor. Deus frustrou os planos de Josafá para mostrar para ele que não era para fazer essa aliança, era por interesse financeiro, não era interesse para as coisas de Deus, não era interesse para envolver com as coisas de Deus. Essa aliança foi quebrada porque, aleluia, não era uma aliança que estava na vontade de Deus. Que nós possamos entender, igreja, que nós não precisamos aliançar com o mundo, não precisamos misturar com o mundo, não precisa envolver no mundo para viver da forma que eles vivem. A aliança que nós temos aqui é diferente, é uma aliança de santidade, é uma aliança compromissada com Deus, é uma aliança de comunhão com Deus, é uma aliança de caráter. Nós não precisamos aliançar com este mundo, basta o Senhor na nossa vida, Ele já é suficiente. Na presença de Deus. Nós não precisamos fazer essa aliança. Deus não está agradando com algumas alianças. Que nós possamos entender que Deus sempre tem algo melhor para nós. E devemos fugir das alianças mal feitas. Nós devemos evitar todo tipo de aliança. Porque a Bíblia diz no Salmo 1, verso de número 1, que a Bíblia vai dizer: bem-aventurado aqueles que não andam no conselho do ímpio, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não precisamos viver da forma que eles vivem. Nós não precisamos andar da forma que eles andam. Nós não precisamos, aleluia, aliançar com eles. A aliança que eles vivem. Que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos não misturar. Fugir das alianças mal feitas. Eu sei que nós, como cristãos, nós recebemos propostas todos os dias. O diabo vem com as nossas propostas dele. Que a proposta que o diabo faz parece que é uma proposta verdadeira. O diabo, ele tem condições de pegar algo que é ruim, tornar ouro, para enganar nós, e achando que ali é Deus. Interessante que eu ouvi um pregador dizendo uma frase que me chamou a atenção. Sansão, ele conseguiu vencer um leão vivo, mas Sansão não conseguiu vencer o leão morto, porque tinha mel lá. E aquele mel estava no meio do leão morto. Vou repetir: Sansão conseguiu vencer o leão vivo, mas não conseguiu vencer o leão morto. Mas o fato de estar mel, o fato de ter mel, mas era um leão morto. E a Bíblia vai dizer que Sansão não podia encostar
nem tocar em coisas mortas. Que nós possamos, irmãos, afastar de qualquer tipo de alianças. Que nós possamos não envolver com um homem carnal. Que nós possamos viver com homens espirituais na geração de hoje. Que nós possamos viver com pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. Que nós possamos viver com pessoas que têm um compromisso com a oração. E ainda ter uma igreja que ora, ainda ter uma igreja que crê na palavra de Deus. Que nós possamos, aleluia, afastar de qualquer alianças mal feitas. Eu ministro na sua vida que você vai aliançar com pessoas que têm vida com Deus. Eu profetizo que vocês vão aliançar com pessoas que ainda querem morar no céu. Nós devemos entender que nós não devemos viver com pessoas que preocupam com as coisas dessa terra, mas ainda pensam nas coisas que são do alto, porque as coisas dessa terra é passageiro, mas as coisas do céu é eterno, para a glória do Senhor. Ainda nós vivemos um povo que está aliançando com mal feito, vivendo alianças erradas, mas ainda tem uma geração ainda, a minoria ainda quer morar no céu. Cadê essa minoria que ainda quer morar no céu? Nós não precisamos viver. Observa bem que em Mateus capítulo de número 9, versículo 16, Jesus disse: ninguém deita um remédio no pano novo em vestes velhas, porque semelhante o remédio rompe a vestes e faz a maior ruptura. Sabe o que isso está dizendo? Que nós precisamos ser crente fiel e aliançar com o crente fiel. Nós precisamos aliançar com o povo fiel. Um povo fiel aliançando com o povo fiel. Nós precisamos aliançar com pessoas que oram e aliançar com pessoas que oram. Nós precisamos aliançar com pessoas que ainda têm compromisso com a palavra. Porque hoje, irmão, a internet mostra tanta coisa que a Bíblia está passando dias que está sumindo nos nossos púlpitos. Mas ainda tem uma geração que ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus essa noite? Para a glória de Deus. Que nós possamos aliançar com o povo fiel ainda. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem crê que vai receber essa coroa da vida, seja fiel ao Senhor. Em Mateus capítulo de número, em 2 Coríntios capítulo de número 14, capítulo 6, versículo 14, 17, está escrito: não vos prendais o jugo desigual com os fiéis, porque a sociedade tem justiça com a injustiça, que a comunhão tem a luz com as trevas, que a concórdia entre Cristo e o Belial, porque a parte tem fiel com o fiel. E a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 24, já dizia o sábio Salomão: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas o amigo é mais chegado do que o irmão. Irmão, devemos saber selecionar nossos amigos, com quem que nós façamos aliança. Eu quero deixar essa palavra no nosso coração, que nós possamos aliançar com pessoas que quer viver uma aliança verdadeira. Que a nossa oração seja que nós devemos pedir a Deus misericórdia, para Deus dar à igreja discernimento espiritual. Fuja com pessoas, fuja dessas pessoas que não querem ter compromisso com Deus. Afasta dessas pessoas que não querem viver uma vida de santidade. Que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos proteja. Vamos aqui, Mateus. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor Deus nos proteja. Qualquer tipo de alianças. Que o Senhor, com a tua infinita misericórdia, feche os olhos, faça uma oração a Deus.
Pede a Deus para nos guardar. Oh Deus, preserva teu povo. Pai, neste momento eu te peço. Livre,